Olá, eu sou Ivonne Vaz, do coletivo Tribo Etnos. Trabalho com artes, a maior parte da minha vida, são 45 anos dedicados à arte, como artista e como ativista. Eu trabalho com várias linguagens, desde as artes visuais, pintura, desenho, quadrinhos e design, mas também com a música, com a dança e com a literatura. E eu criei o coletivo Tribo Etnos, né, há 36 anos atrás, que é um projeto de artes integradas. E para me falar sobre um assunto que é muito delicado, né, que é o etarismo, a questão de a pessoa envelhecer e tal, e passar por uma série de questões, desde preconceitos, né, e inviabilidades no âmbito da profissão e tal, inclusive porque uma das profissões que eu trabalho, ela tem o corpo como ferramenta, né, que é a dança. Então, evidentemente, eu, durante toda a minha vida, dedicada à dança, mais recentemente, eu diria nos últimos 20 anos, já tenho passado por algumas situações um pouco constrangedoras. Evidentemente, às vezes até que as pessoas fazem de forma inconsciente, né? Que é brincar, né? Como, por exemplo, se eu me machuco, se eu tenho alguma lesão, aí vem aquela brincadeira, o velhinho aí já tá nas últimas e tal. O que na verdade seria algo que qualquer pessoa poderia estar passando, né? Porque quem trabalha com o corpo é natural que eventualmente se machuque. Mas as pessoas atribuem logo a idade, as piadinhas, né? O velhinho e tal. E evidentemente eu sinto que quando a pessoa avança no tempo, se ela não, por exemplo, eu vou falar de mim especificamente, eu que luto muito e eu que vivo uma vida mantendo uma presença ativa, né, na produção de arte aqui na cidade de João Pessoa, eu sinto já essa dificuldade desse respeito, dessa, vamos dizer assim, dessa valorização pela minha dedicação integral. Minha vida inteira eu dediquei às artes, né? E hoje eu me sinto isolado, de certa forma. Eu percebo que dentro das linhas das danças que eu trabalho, por exemplo, danças urbanas, quando eu vou falar, eu percebo a resistência, né, das novas gerações, principalmente, e entender o que eu quero dizer, porque em quase todas as áreas que eu conheço, por exemplo, nas áreas dos esportes, na ginástica artística, nas artes marciais, o tempo ele tem um valor. Já na nossa arte, nas danças urbanas, eu acho que quem é mais velho termina sofrendo muito mais preconceitos porque acha que o corpo da gente não tem nada mais a oferecer. E aí esquece que temos a mente, né? E temos as estratégias também para manter, vamos dizer assim, a atividade física. Então, é perceptível, né? É perceptível esse esquecimento. E isso acontece comigo mesmo, como eu falei anteriormente, sendo uma pessoa que estou sempre nos eventos, mas eu sinto esse choque de gerações. Eu não sou mais convidado para ser jurado, dificilmente sou convidado para qualquer coisa, né? Até como artista, mesmo que eu produza muito, eu faço meus solos, eu gravo meus vídeos e tal, mas é como se eu já tivesse dado tudo que eu tinha para dar. Essa é a sensação que eu tenho. E em festivais, em editais, nos eventos. E uma coisa que me choca bastante também, dentro dessa questão da premente realidade da questão da idade, do etarismo, é quando eu vou nos eventos e vejo que da minha geração não tem mais ninguém, né? Só tenho eu lá. E aí eu percebo esse choque, né? Essa disparidade. E assim, claro que durante os processos históricos da história da humanidade, eu diria que ultimamente até melhor, mas que as pessoas quando chegavam a certa idade, aos 20, um tempo, depois aos 30, depois aos 40, porque cada tempo, cada época, a idade de velhice era diferente, né? Porque as pessoas eram uma máquina de ser moídas, né? Para ser moídas, mão de obra, e então trabalhavam muito, não tinham tempo para lazer e para viver. Então, quando chegava a certa idade, já era descartada. E hoje, nesses tempos atuais, o que eu sinto é que o que mais é difícil mesmo de aceitar
é perceber que existe uma ditadura premente da juventude. E, inclusive, isso afeta também as pessoas mais maduras, né? Porque elas querem ser jovens, elas não podem ser jovens, mas querem ser jovens e aí passam essa coisa de procurar caminhos, subterfúgios para parecer mais jovem. Eu aceitei essa dimensão do tempo, claro que eu tenho alguns problemas, né? Por exemplo, minhas barbas grisalhas e tal, às vezes até pintei para algumas ocasiões, um pouco da calvície já chegando aqui, o corpo já não tendo uma resposta como eu gostaria que tivesse, né? Mas é um tempo que a ditadura da juventude e da beleza, ela causa danos irreversíveis nas pessoas, né? E claro, pessoas com a idade nossa, eu vou com mais quase 60 anos, já sou idoso, falta um pouco mais de que meses para ser considerado idoso. E isso é terrível. Por quê? Porque eu acho que, eu sempre falei isso também, por exemplo, eu até diria que eu tenho muito mais juventude do que muitos jovens, né? Meus alunos mesmo, né? Algumas coisas que eu faço, eles não conseguem acompanhar. A inquietude da juventude que eu ainda carrego dentro de mim, que não morreu. Então, quando as pessoas avaliam a presença humana pela idade, valorização pela idade, elas esquecem que as pessoas são distintas e que em cada tempo você tem algo a dizer ou algo a oferecer, né? No tempo atual, com as redes sociais, com as novas tecnologias, eu acho até que essa cultura do protótipo, né, eu acho que é meio cibernético, todo mundo é meio, como se diz assim, androide, né? Quase todo mundo tem prótese, o celular é uma prótese, e a gente começa a escamotear mesmo a idade, né? Então, nas brincadeiras que eu vejo no dia a dia, aí, ô vovô, ô titio, principalmente vovô, né? Eita, tu tá velho. Se eu falar de, ai, cara, eu tô sentindo doer, cara, tu já tá no fim, e tal. Então, é uma cultura mesmo do descarte, né? Ela nunca mudou, na verdade, isso é muito triste. Mas mesmo assim, né, mesmo diante desse quadro, eu ainda tento, vamos dizer assim, me mover, né, trabalhar, fazer produção de arte e tal, e tenho conseguido, de certa forma, né. Agora, eu acho que o problema agora é isso, no campo do conhecimento, por exemplo, eu acho que a experiência com a idade ela vai ser sempre a coisa mais importante. Não quer dizer que uma pessoa que tenha mais idade tenha capacidade sempre de ter mais conhecimento, né? Mas que com o acúmulo de experiência e de saberes, conhecimento, uma pessoa madura tem muito mais a dizer sobre qualquer coisa do que uma pessoa mais jovem, né? Até mesmo sobre a juventude, porque viveu, se ela não esqueceu, né? Então é isso. Assim, a gente numa certa idade chega, como exemplo, agora que eu sinto muito é a solidão, né? A questão de ser solitário, mesmo na multidão, quando eu estou junto das pessoas e tal, nos eventos que eu vou, eu fico pensando, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu penso isso, porque parece que eu estou fora do mapa, ou então fora do meu espaço, né? De tempo, de corpo, de alma e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que tem que se ponderar isso, tem que se pensar, porque o etarismo é um dos problemas, mas existem outros também que são terríveis e que podem realmente fazer com que a humanidade decline, né? Porque eu acho que o grande valor mesmo é o humanismo. Eu defendo isso. Eu não tenho crenças religiosas, por exemplo, eu não acredito em uma vida depois da morte, né? E isso é um problema muito sério, porque quando a gente chega nesse patamar, a gente termina sofrendo um pouco mais. Enfim, é isso, né? É um assunto muito vasto, mas eu diria que é problemático, assim. A questão tem que ser debatida, tem que ser conversada, tem que ser entendida. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído aí com vocês.